8 de maio de 2025. Sejam bem-vindos à live, pessoal. Eu queria dizer, né, a gente não fez live semana passada porque foi o 1º de maio. Foi muito legal participar do 1º de maio aqui em Porto Alegre. Vou pedir para vocês que depois deem uma olhada nas redes da Soberana, deem uma olhada nas redes do Teclas, que a gente está postando o conteúdo que a gente fez, né? Eu entrevistei os trabalhadores do Zafari, que estavam fazendo o protesto deles aqui em Porto Alegre, né? Eu tive também junto com o pessoal da Unidade Popular no dia 1º, que fez aqueles protestos contra 6x1, indo dentro do shopping, falando com os trabalhadores, que é uma coisa que acaba sendo muito foda ver os trabalhadores que são mais afetados pela 6x1 ir lá diretamente falar com eles, né? Dentro do ambiente de trabalho deles, expor esse negócio que é mais pro patrão ver essa coisa, porque os trabalhadores todos sabem que são explorados. Então foi basicamente isso. Teve uma história muito, muito legal desse dia 1º também, que pra voltar pra casa, eu peguei um Uber, né? E eu tive uma conversa com o Uber mais comunista de todos, né? Queria mandar um abraço pra ele, porque eu já entrei no Uber e ele perguntou assim: como é que você definiria o que é uma profissão? Aí eu fiquei assim: né, é o que você aprendeu a fazer e tal, não sei o que. Daí ele, mas será que isso que eu tô fazendo aqui, dirigir pro Uber, é uma profissão? E daí eu tava, é o teu trabalho, né? E dele, mas exatamente, daí qual era o ponto dele, né, que ele queria conversar? Ele queria conversar que se o Uber tá mandando a coisa pra fazer ele e ele não precisa ser especializado e poderia ser qualquer pessoa no lugar dele, ele acha que aquilo não é uma profissão. E daí eu pensei na minha cabecinha, eu não acredito que o cara quer conversar sobre um dos tópicos que eu mais discuto e mais falo no meu canal do YouTube, tá ligado? E foi uma conversa muito legal, e daí ele disse que ele era um professor de história, que faz Uber, né, nas horas vagas, pra complementar a renda, e ele tava pensando nos assuntos que ele ia trazer pra conversar sobre o trabalho com as crianças na escola. E daí quando ele disse que ele era... Crianças não, ele era professor de universidade, tá? E daí quando ele falou que era professor de história, eu assim, porque tu sabe que o Marx, o que ele fala sobre o trabalho e não sei o que, daí já começou, né, o treco pesadíssimo ali, inclusive, e daí depois quando eu falei com os camaradas da Unidade Popular, eles disseram assim, mas tu não pegou contato, porque eles já deviam estar pensando em dar a fichinha de filiação pra eles, né, e daí eu disse, não peguei o contato, infelizmente, só tem o nome dele ali, mas um abraço, né, se você vê isso, meu Uber comunista favorito, você puxou o assunto, que é o assunto que eu literalmente mais tenho pensado sobre o trabalho, sobre a precarização do trabalho, sobre como a tecnologia muda essas relações de trabalho, e foi muito legal conversar com ele no contexto dele estar trabalhando de Uber também, e eu estar no ato do dia do trabalhador, tá ligado? Então, isso aí foi muito foda. Mas então é isso aí. Vamos começar as notícias de hoje, beleza? Eu resolvi começar ao contrário. Às vezes eu começava com notícias felizes, né? Notícias engraçadas. Hoje eu vou começar com notícias deprimentes. Este é o bloco Notícias Deprimentes, pra ser assim, daqui é só pra cima, né? Então a primeira, que ainda é um pouco engraçada, é que a Nickelodeon, eu acho que a Dora Aventureira é da Nickelodeon. A Nickelodeon fez um vídeo, tipo um short, um reel da Dora Aventureira, explicando para as crianças o que é o termo Sigma, tá? E eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro que assim, que eu não sei, eu não sei por que a Dora começa dizendo olá, grown-ups, ela fala olá, adultos, porque esse vídeo claramente é pra crianças, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a Dora explica o Sigma, e daí depois nós vamos comentar sobre isso. Vamos lá. Hola, grown-ups! Today I have a super cool word for you. Sigma! Can you say Sigma? Sigma. Muy bien! Sigma is a word for someone who's confident, independent, and does things their own way. Think of it as someone who's a leader and a trendsetter. Let's say your friend is doing their own thing, focusing on their goals and not worrying about what others think. You can say, you're such a Sigma! It means they're strong and cool just being themselves. Next time you see someone doing something totally independent and cool, you can say, that's so Sigma. Now it's your turn. On the count of 3, let's all say, I'm a Sigma. Ready? 1, 2, 3. I'm a Sigma. Fantastico! You're all such confident Sigmas. See you next time. Adios! Então tá, eu tive que ver a versão em inglês, tá, pessoal, porque não tava carregando aqui. Mas assim,
A matéria da 404 Media tava meio que explorando a contradição de que Sigma é esse termo que vem da comunidade Red Pill, vem da comunidade, né, dos homem broxa da internet, dos adolescentes tóxicos e tal, que eles já usam aquele negócio, aquele estudo que não faz nenhum sentido para dizer que alguns lobos são beta e outros são alfa, e daí obviamente eles são o homem alfa que domina os outros homens, mas tem um tipo de homem que é mais alfa ainda, que é o homem sigma, tá ligado? E que no caso sempre o Red Pill ele acha que ele é um Sigma, ou ele às vezes ele entra numa deprê, né, que na realidade nunca seria um Sigma e tal. Então o artigo ele foca bastante nisso, mas uma coisa que é engraçada é que assim, o brain rot que a gente chama, né, que é esse dialeto de geração Z, ou até a geração mais nova da geração Z, que agora vocês estão vendo que tem os tralalero, tralalala, o brain rot italiano, tá ligado? Essas coisas todas. Ele não vê isso, na realidade ele meio que se apropriou dessas palavras e só faz recombinações delas e usa isso, e ele não tem, por incrível que pareça, né, a mesma origem. Eu sei que vaza um pouco essa misoginia, essas coisas provavelmente vaza, tá? Mas eu vejo, tipo, quando eu tô passeando com o Caju aqui perto da minha rua, eu vejo pais levando crianças na escola e as crianças estão dizendo Sigma, tipo, tem música, não sei o que é Sigma, e Skibidi, e essas coisas. Então, tipo, as crianças meio que usam e elas não têm... Exato, tum, sahur, essas coisas. Tipo, é estranho, tá? Literalmente o brain rot e essas coisas é uma coisa que a nossa geração que mexeu na internet achou que nunca ia chegar um momento que a gente ia olhar uma coisa que as crianças estavam fazendo e ia dizer isso não faz nenhum sentido, chegou, assim. Isso é coisa que não faz nenhum sentido pra gente, tá? Então, tem um pouco disso, mas o fato de ser algo oficial da Nickelodeon é muito estranho, e também pode ser a morte do meme, né? Porque daí eles botaram assim, quando o Bob Esponja tá dançando e tal, ele é um Sigma, tá ligado? Quando o Ang, ele é um Sigma. Isso é pra matar o meme, tá ligado? Então eu meio que apoio, tá ligado? A Nickelodeon tá tentando matar esse meme, mas enfim, foi controverso, isso eles tiraram do ar, eu só não sabia, eu tinha que falar disso com você, sabe? Que nem eu disse, são as minhas amizades virtuais, e eu vi esse negócio, tipo, eu tinha que passar pra vocês porque não faz nenhum sentido. Enfim, e tem uma dublagem em português, depois eu vou botar nos roteiros, mas foda-se, tá? Outra notícia ruim, tá? Falando de Red Pill, Incel, essas coisas todas. O 4chan voltou, tá? Ele voltou há uma semana e pouco depois, ele ficou uns bons 7, 8 dias fora, tá? E a gente já falou pra vocês, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, não saiu muito mais informações do que eu tinha ali. A única coisa que é interessante é que agora tá mais fácil de achar os arquivos que foram vazados de lá, mas assim, eu não tenho mais conclusões além daquilo que eu falei. Eu acho que a gente ainda não tem confirmação se realmente todas aquelas contas de administrador lá que pareciam ter ligação com o governo dos Estados Unidos são do governo dos Estados Unidos mesmo, se aqueles perfis todos que aparentemente vinham de Israel eram perfis de Israel, ou era uma coisa de VPN, a gente não sabe muito sobre isso. O que a gente sabe é que o que fez eles serem hackeados foi aparentemente uma vulnerabilidade com o upload de PDF, foi isso? Eu não entendi, eu não lembro, mas enfim, se vocês procurarem vocês vão achar, não importa muito. E daí o que eles fizeram na realidade foi só desabilitar essa funcionalidade específica que foi usada para hackear o serviço. O que é engraçado é que eles botaram um negócio assim, acharam que iam nos derrubar, mas nós estamos de volta, só que ao mesmo tempo é aquela coisa assim, não é estamos de volta e mais fortes que nunca. Estamos de volta e estamos meio ferrado de dinheiro e estamos meio burnoutado e tá horrível, assim. Então foi meio triste, sabe? Foi um tipo, não estamos Sigma, tá ligado? Nós estamos... nós não estamos aguentando aqui, tá muito ruim, mas estamos de volta. E enfim, eu vi... Tinha que falar aqui pra vocês, continua sendo um lixo e tal. Eu acho que eu posso ser um pouco justo com algumas pessoas que disseram que tem fóruns lá dentro do 4chan que não são um lixo. Tipo, que as pessoas literalmente vão falar sobre assuntos. Tem até fórum de gente que discute comunismo lá dentro, essas coisas e tal. Mas, gente, não discutam na plataforma ligada fortemente com o nazismo online, tá ligado? Só achem outras plataformas, vão fazer outra coisa, vão tocar na grama, sabe? Vocês não são um Pokémon tipo Mudkip, que é terra e água, e daí vocês não podem tocar na grama porque é 4 vezes super efetivo. Saiam na rua, falem com pessoas, não precisa usar o 4chan, tá ligado? Mas enfim, essa é a notícia sobre eles, eu só tinha que trazer um pouco aqui sobre isso. E daí, assim,
essas próximas notícias aqui, elas são bem deprê e eu sempre fico num conflito se eu trago ou não esse tipo de notícia, ok? Porque assim, isso aqui são notícias sobre usos muito, muito ruins de IA, sobre coisas horríveis que estão acontecendo com IA, e a gente pensa em trazer em tom de denúncia, tá? Em dizer, essas coisas ruins estão acontecendo, mas ao mesmo tempo que a gente chama atenção para essas coisas, tem o perigo das pessoas começarem a usar isso, tá, entendeu? Ficarem cientes de que isso é um uso ruim das coisas e começarem a fazer. Então, enfim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre esses usos ruins da IA, mas é uma coisa que a gente tem que fazer mais barulho para que as plataformas se liguem em moderar esse tipo de coisa e a gente tem que, enfim, usem com responsabilidade isso aqui que eu vou dizer. Então, essa primeira aqui é uma coisa que eu tinha lido há um tempo atrás e eu testei e é muito perigoso mesmo, que é o quê? As plataformas de IA generativa já faz um tempo que elas têm a possibilidade de, por exemplo, ler imagens, ver imagens e descrever o conteúdo dessas imagens, né? O ChatGPT já faz isso há bastante tempo e tal, e o ChatGPT tá super bom, o Gemini tá super bom, essas coisas todas, eles funcionam bem. Se vocês colocarem imagens de pessoas na internet, e eu testei isso com algumas imagens que eu sabia o que estava nas imagens, tá? E pedirem descrições, por exemplo, que lugar é esse? Como é que eu poderia encontrar esse lugar? Onde é que vocês acham que essas pessoas estão fisicamente? O ChatGPT não tem nenhum tipo de filtro. Até semana passada, quando eu testei isso, estava funcionando assim, que ele começa a dizer, olha, isso aqui parece o centro de uma cidade. Se essas pessoas são de tal estado, poderia ser essa cidade, poderia ser esse endereço. Olha só, tem esses marcos aqui, eu vou procurar no Google, eu vou tentar juntar isso aqui. Então, na realidade, o ChatGPT é uma ferramenta que ajuda muito agora a fazer o doxing das pessoas, por meio das informações que tu passa por ele, por meio das fotos, tá? E seria muito fácil fazer um filtro para isso. Seria muito fácil tu ler uma conversa por um outro modelo de linguagem e ele dizer assim, essa conversa é perigosa demais porque ele tá mexendo com dados pessoais das pessoas, ele tá tentando dar a localização de uma pessoa, tá? Então isso é muito fácil de fazer, que nem eu disse. Eu até não queria trazer essa notícia, porque é um pouco irresponsável, sabe, dizer isso quando isso está acontecendo, mas também a gente tem que divulgar para que se faça pressão nessas plataformas e que elas filtrem esse tipo de coisa, tá? Porque assim, o ChatGPT, ele na realidade só está usando informações públicas e emulando, né, o que um humano faria ali. Tem táticas de doxing que as pessoas já sabem há muito tempo, tem inclusive eu sempre esqueço o nome dela, mas eu vou botar aqui linkado quando eu estiver editando, uma TikToker que eu acho muito divertido o perfil dela, que ela faz o doxing consensual, né? Então as pessoas botam uma conta fechada e dizem assim, tente encontrar os meus dados, e daí ela sempre encontra o nome da pessoa, a família da pessoa e mostra como é que ela fez. Então isso é perigoso, mas tinha que chamar atenção para isso que as plataformas tinham, que se elas bloqueiam, né, conteúdo perigoso, isso é um conteúdo extremamente perigoso e que deveria ser bloqueado. E falando nesse sentido, de novo, outra coisa que tem que ter cuidado a gente falar sobre isso, porque é um assunto muito sério e muito delicado, mas, de novo, tem que se pressionar as plataformas, é que o Grok no Twitter hoje, além dele ser basicamente babá de marmanjo que fica perguntando, Grok, isso é verdade? Grok, por favor, me explique isso. Grok, explique por que o Lula não sei o quê. Grok, explique se você acha que o Bolsonaro tem que ser preso, tá? Ao invés de ser, além de ser babá de marmanjo, ele tem geração de imagem agora. E daí o pessoal tá falando que tem muito pouco filtro essa geração de imagem deles, e, por exemplo, as pessoas pegam fotos de pessoas, geralmente fotos de mulheres, e dizem assim, Grok, faça uma foto pornográfica dessas pessoas. Então, usam o Grok para fazer pornografia não consensual dessas pessoas, tá? E é uma coisa que deveria ser muito fácil de bloquear e ainda não tem esses filtros, tá? Eu tenho uma notícia aqui do 404 Media que eu vou botar o link que descreve isso para vocês. E, enfim, para mim, o X já deveria estar banido do Brasil. Nós vamos falar sobre o banimento do Discord do Brasil e vocês vão ver que a minha opinião é diferente sobre a gente banir o X no Brasil. Mas por que eu acho que o X deveria ser banido? Porque o Elon Musk não tá nem aí que esse tipo de uso está sendo feito na plataforma deles. Eles não respeitam as leis do Brasil e esse tipo de coisa é um dos motivos porque essa plataforma deveria ser banida, o conjunto da obra, tá? Na mesma toada disso, para falar do Telegram e de uma outra coisa, tem um modelo de IA, uma ferramenta de IA para produção de imagens de vídeo que se chama Civitai, uma ferramenta de geração de imagens que, a princípio, ela tem muito poucos filtros. Se vocês procurarem
notícias sobre ela, vocês vão ver que aos poucos eles estão sendo pressionados a colocar cada vez mais filtro para tipos de pornografia diferentes, violência, esse tipo de coisa. Mas daí o que o pessoal está descrevendo aqui é que tem o mesmo tipo de coisa. É um grupo, na realidade, do Telegram, né? Um bot de Telegram que te permite gerar coisas nessa IA. Tu fala com ele e ele chama esse modelo que está em algum lugar e gera essas imagens. E ele permite as pessoas gerarem pornografia não consensual. Se vocês lerem aqui, eu não quero ficar repetindo as coisas que estão escritas, mas se vocês lerem na tela e depois verem a notícia, vocês vão ver que tipo de pornografia isso aí faz, mas permite fazer pornografia não consensual com as pessoas. Geralmente vai ser feito com mulheres também, tá? Então, esse é o tipo de coisa que, de novo, a gente vai falar sobre bloqueio de plataformas hoje mais tarde. O Telegram é muito não responsivo com governos que tentam regulamentar esse tipo de coisa. Eles tentam ao máximo se esquivar dessa responsabilidade. Nós já falamos algumas vezes no canal aqui, tá? E aparentemente essas empresas que criam os modelos de imagem, eles também têm modelos que não têm quase nenhum tipo de preocupação com isso, tá? Vocês já devem ter visto por aí outras notícias, às vezes propagandas, de todo tipo de aplicativo também de modificação de imagem com IA, e volta e meia vocês vão ver que eles começam a entrar nesse território da pornografia não consentida nesses aplicativos, tá? Então é uma questão extremamente premente, é uma coisa que, enfim, é extremamente ruim ter que chamar atenção para isso, porque daí tu chama atenção para esse tipo de coisa acontecendo, mas que nem eu disse, a 404 Media fez esses artigos, entra em bastante detalhe, essas coisas são sabidas, estão acontecendo e é importante que se faça pressão nas empresas para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu disse que eu tava falando das notícias deprimentes agora, tá, pessoal? A última coisa é que eu não tava pensando em trazer essa notícia, mas eu vou até clicar aqui para ver a data, porque eu só trouxe ela de bônus porque eu tava procurando. Tá, ela é de novembro do ano passado, tá? Mas eu achei essa notícia de bônus porque o que eu tava procurando? Eu tava procurando sobre os deepfakes e sobre o X, né? Sobre como o X estava sendo usado para fazer deepfake, para fazer essas photoshops, né, não consentidos das pessoas. E daí eu achei essa notícia que diz assim: deepfakes do Elon Musk estão contribuindo bilhões de dólares em fraudes nos Estados Unidos. E é um assunto que a gente já trouxe um pouco aqui. Golpe de criptomoeda, golpe de investimento, qualquer tipo de golpe, o pessoal hackeia uma conta de um ator famoso, de um influencer famoso, bota um vídeo do influencer dizendo, olha só, vamos ver o Elon Musk aqui. Aí bota um deepfake do Elon Musk dizendo, eu estou criando uma plataforma onde nós vamos ter investimento de criptomoeda, é só mandar um pix de R$1.000 para mim e tal. O Elon Musk é um dos favoritos para eles fazerem esse tipo de coisa. E, enfim, por quê? Eu acho por quê, tá? Primeiro porque o Elon Musk fala muita merda e às vezes a gente não consegue diferenciar o fato de ser um deepfake dele ou ser o próprio Elon Musk, sabe? Eu já vi, por exemplo, o deepfake do Jones fazendo propaganda de aplicativo de tigrinho. Daí eu pensei assim, não é Jones Manuel fazendo propaganda do aplicativo de tigrinho, porque não faz nenhum sentido, tá ligado? Mas quando o Elon Musk diz que ele tá criando uma criptomoeda pra fazer não sei o que, tipo, não, eu acredito que o Elon Musk estaria fazendo isso, tá? E os fãs de Elon Musk são aquele pessoal que eles já estão em 10 teorias de conspiração, sabe? Quantas teorias de conspiração você tá, fã de Elon Musk? Meio que todas, sabe? Sim, eu estou em todas. E daí quando ele fala essas coisas, o pensamento crítico no cérebro do cara já não existe, sabe? Então é meio que a figura perfeita pra tu dizer assim, eu estou lançando um esquema de criptomoeda com Elon Musk, as pessoas entram. Então eu só achei engraçado que quando eu procurei deepfake Elon Musk, eu achei essa notícia que é basicamente assim, né? Elon Musk está movimentando pra caralho a economia de golpes com os deepfakes dele. Tipo, se tu vê o Neymar fazendo propaganda do Tigrinho, tu fica assim, será que ele fez mesmo? Mas eu acho que é deepfake até agora, né? Embora o Neymar tá sempre metido nesse tipo de esquema. O Subway Money do Jones Manuel. Tá. Bota na tela, Maxwell, o Subway Money do Jones Manuel. Mas então, isso são as notícias deprimentes, tá?